arma que o mundo já viu. Este é o tamanho de um tanque, e este é o tamanho da munição da arma. Os nazistas a chamavam de pesada. 1.350 toneladas de aço, um cano de 32 metros e 47 quilômetros de alcance de tiro. Foram necessários 4.000 trabalhadores apenas para montá-la e mais 1.200 soldados para operá-la. Vamos nos aprofundar nos arquivos para trazer a você a história desta monstruosidade. Uma arma megalomaníaca encomendada por ninguém menos que o próprio Adolf Hitler. Mas, ao contrário de muitos de seus delirantes projetos, este foi realmente trazido à vida. O pesado Gustav foi destacado para a batalha. Em 1937, Adolf Hitler está até o pescoço nos preparativos para sua guerra. Mas uma coisa o mantém acordado à noite: a linha Maginot, uma enorme variedade de fortalezas de concreto, fortemente armadas e fortificadas ao longo da fronteira franco-alemã. Para romper essa sólida linha de defesa, ele precisa de algo novo, algo grande. Então, ele encomenda à fábrica de aço do Reich alemão a construção do maior canhão que o mundo já viu. Hitler quer que esteja pronto em 1940. O projeto é ultra-secreto. Sob nenhuma circunstância os planos devem cair nas mãos do inimigo. Os documentos internos referem-se ao canhão apenas como o dispositivo Gustav. Escolher nomes simbólicos para artilharia pesada é uma tradição alemã de longa data. Outros exemplos são o morteiro Karl ou o Big Bertha. Na primavera de 1940, Hitler está ansioso para finalmente invadir a França, idealmente com sua nova superarma liderando o caminho. Mas o Gustav ainda não está pronto. E o Führer está impaciente. No fim, os nazistas decidem ignorar completamente a linha Maginot, invadindo a França através das Ardenas, uma região densamente arborizada na Bélgica. Um ano depois, o canhão está finalmente pronto. É uma arma ferroviária, projetada para se mover ao longo de trilhos duplos paralelos. Pesa 1.350 toneladas, rola sobre 40 eixos e 80 rodas, tem quase 50 metros de comprimento e é tão alto quanto um prédio de 4 andares. Seu calibre tem um diâmetro de 80 centímetros. Os cartuchos de munição pesam até 7 toneladas cada. Este é um deles, um projétil destruidor de tanques, capaz de rasgar 6 metros de concreto armado. Os testes são executados para provar seu poder destrutivo sem precedentes. Cada disparo deixa crateras de até 32 metros de profundidade e simplesmente pulveriza enormes paredes de concreto. Mas, quando o canhão está pronto, a França já caiu. Felizmente, ao menos para Hitler, ainda há outra frente de batalha. Em 1942, os nazistas conquistaram vastas extensões da União Soviética como parte da Operação Barbarossa. Mas as forças soviéticas ainda estão firmemente segurando um lugar específico, Sevastopol, então conhecida como a fortaleza mais forte do mundo. A cidade é defendida por mais de 100.000 soldados russos, protegidos por 5 metros de paredes de concreto ou escondidos em bunkers enterrados a 30 metros de profundidade. Hitler precisa desesperadamente de uma vitória, e o pesado Gustav pode ser a chave para avançar. Mas colocar esse canhão gigantesco no campo de batalha não é uma tarefa simples. O Gustav precisava ser desmontado, carregado em 5 trens separados, transportando um total de 100 vagões e arrastado pela Polônia. Quando chega à frente de batalha, o próximo desafio é encontrar o local perfeito para configurá-lo. Aviões de reconhecimento são enviados para explorar a posição de tiro ideal. Ela precisa estar longe o suficiente da artilharia inimiga para permanecer fora de alcance. Eventualmente, os alemães se estabelecem em um local a cerca de 25 quilômetros de Sevastopol. Configurar o Gustav também não é uma tarefa fácil. Os soldados têm que instalar 1.200 metros de trilhos ferroviários. E há um desafio único: a chamada curva de tiro. O próprio cano não pode ser girado para atacar novos alvos. 2 enormes locomotivas a diesel têm que mover cuidadosamente toda a arma ao longo dos trilhos para ajustar sua mira. O sigilo também é crítico. Os soldados constroem colinas e trincheiras artificiais para camuflar a arma e mantê-la escondida dos inimigos. Mas o Gustav também precisa permanecer invisível de cima. Por isso os nazistas mobilizam uma unidade especial de 500 homens, chamada Tropa da Fumaça. Se necessário, eles podem envolver toda a área em uma espessa nuvem de fumaça para esconder o canhão das aeronaves inimigas. No total, a operação requer mais de 5.000 pessoas, colocando trilhos, montando o canhão, guardando-o, camuflando, criando cortinas de fumaça e, finalmente, operando a arma.
Um enorme esforço para uma única peça de artilharia. Sem surpresa, a propaganda nazista pregou o canhão como uma maravilha da engenharia militar. Após 3 dias de montagem, o pesado Gustav está finalmente pronto para disparar. Este é o Forte Stalin. Por dias, os soldados soviéticos suportaram bombardeios implacáveis, mas permanecem firmes, protegidos atrás de enormes paredes de concreto. Às 16h30, eles ouvem uma grande explosão rasgando o ar à distância. Os soldados soviéticos ainda não sabem, neste exato momento, eles são o alvo do maior canhão já construído. Um projétil perfurante de blindagem de 7 toneladas está agora avançando em direção a eles, facilmente capaz de explodir todas as suas defesas. Até mesmo as imensas paredes de concreto do Forte Stalin não são páreo para uma arma dessa escala. Mas então, nada acontece. O projétil erra, batendo no chão a cerca de 120 metros de distância do alvo. Os alemães precisam de quase 1 hora para recarregar a arma. Outro projétil é disparado, e erra novamente, desta vez por 150 metros. Depois outro. E outro. Esta é uma lista oficial de todos os tiros disparados no primeiro dia, e a que distância estavam do alvo. O próximo disparo é marcado como um acerto, mas, mais tarde, quando as equipes de busca examinam a área, não encontram nenhuma evidência conclusiva de impacto. No final do 4º dia, restam apenas 5 projéteis. Todos são disparados no 5º dia, e nenhum encontra o alvo. De repente, ficam sem munição. O pesado Gustav disparou um total de 48 tiros, um total de 360 toneladas de munição. Os registros oficiais afirmam que 3 deles atingiram o alvo. O único acerto confirmado foi contra um depósito de munição subterrâneo, e provavelmente foi sorte. O que deveria ser uma arma mega aterrorizante acabou se tornando uma monstruosidade enorme e totalmente inútil. Já havia dúvidas sobre a precisão do canhão antes mesmo de ele ser implantado. Alguns oficiais nazistas suspeitavam que as chances de atingir um alvo seriam quase nulas, dado o tamanho insano do calibre e o alcance de tiro. Mas eles não tinham tempo nem recursos para testes adequados. Além disso, o cano do canhão se desgastava ridiculamente rápido, tornando-se completamente inútil após apenas um punhado de disparos. No final, Sevastopol caiu. Mas o mega canhão de Hitler não teve nada a ver com isso. Ninguém sabe ao certo se alguém teve coragem de lhe contar, ou se ele simplesmente se recusou a aceitar a amarga verdade. Apesar de ter sido um desastre estratégico e econômico, o pesado Gustav ainda serviu ao seu propósito: ser uma peça de propaganda chamativa para a visão de Hitler de uma maquinaria de guerra alemã imparável. Após sua primeira e única batalha, o canhão ferroviário retornou para casa, em Rugenwald, na então Pomerânia Ocidental. Alguns disparos finais foram feitos durante uma demonstração. O próprio Hitler estava presente para testemunhar sua obra-prima em ação. Quando os nazistas perderam a guerra, Hitler ordenou pessoalmente a destruição do canhão, para que a arma milagrosa não caísse nas mãos inimigas, o que honestamente, provavelmente foi uma completa perda de tempo.